Som. 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 Bom dia a todos. Vamos dar continuidade a mais um dia de apresentações e palestras. Hoje a gente tem com a gente o professor Jorge Nunes. O professor Jorge Nunes é aqui da UFMA, do Departamento de Oceanografia, e tem uma parceria grande com o Bionorte, é professor do Bionorte, trabalha no Biodiversidade e Conservação, que é o mestrado aqui da UFMA. Está na Oceanografia? E também como... Em qual? No mestrado em Oceanografia e no mestrado em Saúde e Ambiente da Universidade Federal do Maranhão também. Tá? Como nos outros dias, a gente vai ter a palestra agora até 10h30, 10h40, devido ao atraso, e em seguida a gente passa para os questionamentos e a gente dá prosseguimento para a palestra do professor Isaac depois, com as discussões em cada um dos polos, tá bom? Obrigado. Jorge, seja bem-vindo. Bom dia. Gostaria de me desculpar que vocês devem estar acompanhando esse surto de gripe, né? Minha voz está muito ruim, né? E essa semana toda tive dando aula, voltamos recentemente das atividades e realmente vou tentar dar o melhor possível, certo? Bem, a palestra, né, a aula que vocês vão assistir hoje, ela está direcionada para um tema que tem sido bastante relevante nos últimos anos, que é a bioinvasão. E para descontrair um pouco a apresentação, né, a gente vai fazer uma analogia, né, com um filme desses que vocês conhecem, que é o Piratas do Caribe, e o mote da nossa história de hoje é uma espécie invasora, né, que começou a invadir o Caribe, que é a espécie de peixe chamado peixe-leão. Então, o peixe-leão, ele é um animal típico, né, do Oceano Pacífico, do Oceano Índico, aquela região, ambientes recifais, mas hoje em dia se tornou uma praga no Caribe. Então, antes de a gente começar essa história, saber por quê, né? Poxa, mas um animal tão bonito, por que ele é tão temido no Caribe? Quando se estuda, né, os organismos, de maneira geral, pode ser animais, podem ser plantas, até mesmo micro-organismos, os organismos possuem uma distribuição geográfica. Essa distribuição geográfica ela é limitada por condições ambientais. Então, o que acontece? Inicialmente, o animal ele tem aquele range de vida, né, aquele local no qual ele habita. Só que o que acontece? Muitas das vezes ele não consegue sobrepujar as barreiras biogeográficas ou barreiras físicas podem ser levadas em consideração. Então fica um exemplo bem claro. Poxa, a gente não tem urso, né, na Antártica, não é isso? Pois então, por que será que a gente não tem urso? A maioria dos ursos que a gente conhece está no hemisfério norte, né? O urso ártico, né, que a gente conhece, ele é proveniente de linhagens de animais da América do Norte. No hemisfério sul, a gente vai encontrar só o urso andino. Mas a gente vai encontrar apenas na Cordilheira dos Andes.
Então, algum fator existe para que haja uma restrição de populações entre uma área e outra. Esses fatores podem ser montanhas, podem ser rios, não um riacho, né, um rio grande. Podem ser um oceano, no caso de distribuição de grupos de organismos numa condição continental. Provavelmente, essa turma, como as turmas que estão assistindo, devem ser mistas entre alunos da área de saúde, enfim. E na área da saúde, convém lembrar muito o caso da cólera, que nos anos 90 se tornou uma grande preocupação mundial. Então a cólera, na verdade, era uma bactéria, é uma bactéria proveniente ali da região da China, região do Pacífico. E de repente se disseminou pelo mundo. Outros casos também podem ser lembrados, por exemplo, se hoje a gente tem dengue, por exemplo, por conta das navegações, né, do tráfico negreiro. E outras doenças também aconteceram, chegaram no Brasil dessa forma. Muito recentemente, a gente pode lembrar casos, né, que se tornaram muito constantes no Brasil, no caso da Zika e da chikungunya. Também aconteceu, né, através desse transporte de pessoas, né, para as grandes festividades esportivas aqui no Brasil, né, Copa do Mundo e Olimpíadas. Bem, então, visto que cada grupo de organismo, né, cada população, ela tem uma restrição, né, geográfica, ela tem uma área que ela habita, como será possível observar que alguns animais possam, né, colonizar novas áreas? Então, se vocês pegarem, vamos dizer assim, mesmo os livros de história, né, não digo história da humanidade, mas história, né, de contar antes de dormir e tudo mais, para a gurizada, a gente tem os primeiros casos de invasão com Robinson Crusoe. Né? Ele usava a rede dele lá do barco para criar a ostra, né, que ele tinha trazido de um outro lugar e servia de base de alimentação dele. E daí para frente muita coisa aconteceu. Nos anos 80, basicamente, teve um grande boom. Mas a gente tem registros de bioinvasão desde o início do século passado. Mas, a partir dos anos 80, né, finalzinho de 70, início dos anos 80, a gente observa um crescimento, né, e uma grande preocupação com a bioinvasão. E os primeiros trabalhos que vocês podem observar é do Carleton. Tá? O Carleton é um grande precursor dessa época agora, né, do século XIX, né, que é dos anos 80, né, e de lá para cá, muito começou a se discutir no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Então, muitas dessas tendências de pesquisa, elas se tornam, vamos dizer assim, uma febre mundial e passam a ser estudadas com grande preocupação por várias nações. E o Brasil não é diferente disso. Existem vários núcleos de pesquisa de bioinvasão no Brasil, né? Dentre eles, existe um que é bem conhecido, que é da Marinha do Brasil, que fica no Instituto de Estudos do Almirante Paulo Moreira, no Rio de Janeiro, na cidade de Arraial do Cabo. Então, constantemente, eles realizam eventos, né, sobre bioinvasão, bioincrustação, água de lastro, etc. Né, a cada 2 anos. Bem, e o que nossa história tem a ver com isso? Vamos começar a falar do nosso ator de hoje. Não. Deixa eu entrar lá no computador. Bem, então vamos, né, vamos encarar aqui o Pteroles, né, como um grande vilão. Então, assim, como é que surgiu, então, essa distribuição dessa espécie? Como eu falei para vocês, esse animal é um animal muito bonito, né, bem exótico.
as nadadeiras bem amplas, um animal colorido, com espinhos, um animal venenoso, né? Ele traz grande admiração pelos aquariofilistas. Então, o que aconteceu? Não foi nem por causa dos aquariofilistas, mas sim, né, da montagem de um oceanário na Flórida. Então, vocês devem saber que alguns países, né, possuem oceanário, inclusive nós aqui no Brasil temos oceanários no Rio Grande do Norte, na Paraíba, Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. E aí, o intuito dos oceanários, na verdade, é ter um turismo de conservação, de conhecer a biodiversidade e etc. Mas nesse caso, esse turismo, esse objetivo, ele foi frustrado. Não sei se vocês lembram, mas em meados do início dos anos 2000, foi registrado um grande furacão na costa da América do Norte, chamado Andrew. O furacão Andrew saiu arrasando toda a costa leste dos Estados Unidos, entre essas cidades, né, nos estados da Flórida. E na Flórida tinha um museu, um oceanário, que continha esses animais e foi completamente devastado. Então, o ponto inicial dessa peregrinação, vamos dizer assim, dos peixes-leões no Caribe, inicia por lá. Hoje é possível encontrar um animal desse em qualquer mergulho que você faz no Caribe. E não precisa você estar num local fundo, com água na cintura, você já olha esses animais. Tá? Então vamos falar um pouquinho a respeito disso. Então, muitas publicações têm sido vinculadas a várias revistas do Caribe. Principalmente as revistas de mergulho. De uma certa forma, o turismo de mergulho, né, o turismo subaquático, ele consegue absorver muito bem a presença desses animais. Por quê? Um animal bonito, todo mundo vai querer tirar uma foto. Quem de vocês não gostaria de tirar foto com um tubarão branco, né, uma selfie, ou com um leão, né, com um tigre? Então, isso se tornou muito comum no Caribe. As pessoas mergulharem em busca do peixe-leão. Tá? E pela prerrogativa de ser um animal predador, vocês vão ver mais tarde o que realmente esses animais causam no ambiente, ele passou a ser procurado. Né? A temporada de caça está aberta. Então, assim, além do mergulho de contemplação, que é aquele de você mergulhar com cilindro, tirar foto, guardar na memória, etc., ele passou a ser um animal, né, alvo, né, da pesca subaquática. Certo? Então vamos passar um pouquinho. Então, várias revistas, como eu falei para vocês, de vinculação, de natureza, de mergulho, colocam esse animal aí como, né, um grande vilão do Caribe. Muito bem. Bem, esse aqui é um dos jornais, né, um jornal de circulação local da Venezuela, assim como a gente tem, né, a Folha de São Paulo, como a gente tem o Cruzeiro Brasiliense, a gente tem essa aqui, é o Universal, né, da Venezuela, esse jornal aqui é de 2010. Então, a manchete mostra, né, traz assim, uma praga, né, uma praga que se expande no Caribe. De fato, sim, porque se a gente observar muito bem, o Caribe, ou melhor, é formado pelo sul dos Estados Unidos, né, aquela parte lá do Istmo do Panamá com as Américas, né, a América Central, né, com o México e outros países, além das Antilhas. Então a gente encontra, geralmente, esses animais em todos esses pontos. Né. A Venezuela já é um pouquinho mais, né, a parte final, início, vamos dizer assim, da América do Sul. Não, mas é a América do Sul, professor. Eu digo início da América do Sul, porque quando a gente trata de questões biogeográficas, a gente tem a província do Caribe, que são aqueles organismos todos que estão no Caribe, e temos a província brasileira. Lembram do que eu falei para vocês, que os animais têm distribuição restritas?
Então, a restrição entre os animais do Caribe e do Brasil é a foz do rio Amazonas e do rio Orinoco. São rios que vocês já devem saber, né, o pessoal do Pará já deve saber muito bem, que tem uma descarga muito grande. Essa descarga muito grande é de água doce e de sedimentos. Então, cria uma verdadeira barreira, quase intransponível, né? Mas aí que está. Essa possibilidade de sobrepujar essa barreira vem da própria estratégia de vários organismos, né? Então aqui não é um momento de tratar de mecanismos de dispersão, mas só para te falar para vocês que existe uma barreira. Então, se a gente prestar atenção, esse animal ele é associado a ambientes recifais, não é isso? Mas se a gente se tratar de ambientes recifais, o que leva a nossa cabeça a pensar? Que o principal, né, ambiente recifal que inicia toda a província brasileira está aqui no Maranhão. Qual é o nome? É o Passeio de Manuel Luiz. Então, se de repente esses animais, né, conseguirem passar a barreira, né, do rio Amazonas, é muito provável que a gente encontre esses animais no Passeio de Manuel Luiz. Vejam só, quando a gente fala Passeio de Manuel Luiz, existe a localidade do Passeio de Manuel Luiz, mas compreende também o Parque Estadual Marinho, que é o primeiro parque estadual do Brasil. Foi feito aqui no Maranhão na década de 90, 1991. Decreto-lei, né? E aí o que acontece? Compreende outros fragmentos também recifais, Banco do Tarol, Banco do Álvaro, e é muito provável que o Passeio de Manuel Luiz tenha uma expansão maior ainda dos seus limites, tá? A Secretaria de Meio Ambiente está planejando, né, fazer um novo plano de manejo para que seja aplicado essa expansão do Parque de Manuel Luiz. Muito bem, então vocês viram aí, né, que no Caribe esses animais eles são tratados dessa maneira. Muito bem. Essa ilustração aqui, existem vários infográficos que mostram de fato o panorama atual do Caribe. Então, o que a gente pode observar aqui nas ilustrações? Primeiro, a gente tem aqui a distribuição do animal no seu ambiente nativo, né, no Oceano Pacífico e Índico, e a gente tem aqui a sua introdução no ambiente novo, que é o Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico Ocidental, Mar do Caribe. Aí vocês vão dizer, mas professor, eu tive acesso a uma publicação que encontraram um peixe-leão em São Paulo, no Rio de Janeiro. De fato encontraram, existem, né, esses registros. Mas como eu falei para vocês, um animal como esse, que está em grande dominância do ambiente lá do Caribe, provavelmente poderia passar por aqui primeiro. E, felizmente, nesses lugares que eles foram encontrados aqui no Brasil, foi encontrado um exemplar, né? Então, isso não se trata de um animal invasor. Ele é um animal, né, que a gente chama de alien exótico, que foi encontrado. A gente começa a tratar o animal como um invasor, ou que tenha sido introduzido, a partir do momento que a gente já começa a encontrar gerações, né? Então, a gente encontra populações estabelecidas que vão se sucedendo ao longo do tempo. A gente vai falar sobre isso. Muito bem. Então, aqui a gente tem a disposição espacial desses animais, né, a distribuição original e a introdução deles em um novo ambiente. Então, mostra mais ou menos aqui, né, onde ficava o oceanário, na Baía de Biscayne, né, nos Estados Unidos, lá na pontinha da Flórida. E aqui, né, por outro lado, mostra, na verdade, um dos vetores de dispersão. A gente sabe que o peixe-leão provavelmente veio dessa via por meio da destruição do furacão Andrew. Mas muitas outras espécies marinhas, a gente vai falar um pouco delas, né, ainda na apresentação hoje,
tiveram uma distribuição por meio de água de lastro. Então, por exemplo, para muita gente que não sabe o que é um lastro, alguém mergulha aqui? Não. A gente, quando mergulha, a gente usa um cinto, né, com umas pedras de chumbo para ajudar a afundar. Por quê? A gente mergulha com uma roupa de neoprene. Ela dá uma flutuabilidade positiva, ou seja, você tenta afundar, mas a roupa não deixa. Ah, mas professor, mas tem um cilindro que é pesado. Tem um cilindro que é pesado. Mas mesmo assim você não garante uma flutuabilidade. Você pode estar todo lastrado, né, como se diz, com o cinto, com vários pesos, mas você fica igual uma pipa. Você tem que controlar também a sua flutuabilidade com a respiração. O pulmão ele tem que estar, né, de uma certa forma não tão inflado e não tão seco, porque senão você fica oscilando entre a superfície, né, entre a coluna da água. E as embarcações usam um lastro para quê? Aí, mais uma vez, agora vem a história. Na história do Brasil, a gente lembra do período colonial, né, as caravelas portuguesas, espanholas e tal, saiu para a expansão comercial e buscar tesouros em outras terras, né, outras terras aqui na América, principalmente. Nesse período das grandes navegações, a gente observa que as principais embarcações eram naus, né, as nossas famosas caravelas. E como é que esses navegadores faziam contrapeso? O lastro de uma embarcação, ela serve para manter o equilíbrio. Quando você está no mar, você tem um movimento de balanço, aquele que a gente fica mareado, né? Mas não é só isso não, as ondas vêm de frente, então você ainda fica assim. Então você fica nesse movimento em quase 4 eixos, né? Em 2 eixos, quer dizer. Aí você fica muito tonto por isso, né? Ativa muito a questão dos nossos sentidos. Bem, e o que isso tem a ver? Para manter uma embarcação estável, até mesmo para que ela não seja, vamos dizer assim, entre em colapso durante a travessia, o pessoal trazia pedra. Hoje vocês podem observar que a gente tem muita pedra parecida que forma o calçamento do centro histórico da nossa cidade. Então essas pedras tinham essa função. Mas se eles deixavam as pedras aqui, o que eles levavam de volta como contrapeso também, ou como lastro? Levavam de tudo, vocês imaginam, né? Muito bem. E hoje, logicamente, muita coisa mudou em termos de tecnologia. Os navios fazem esse transporte transatlântico, né, ou transoceânico, vamos dizer assim, transoceânico. E justamente essa carga que dá essa estabilidade, né, que seria o lastro, é a água. Eles enchem os porões de água para manter a estabilidade dos navios. Então vejam só, se de repente uma operação encher um container de um navio, um porão de navio com água, ele não vai selecionar nada, vai trazer tudo o que há dentro da água. Aí vem peixe, vem larvas de invertebrados, vem ovos, enfim. Lembra da história da dispersão que eu falei para vocês, da estratégia de dispersão? Eu disse, não vamos abordar isso aqui. Mas aí já começa uma forma de dispersão, né? Larvas, ovos, né? Indivíduos juvenis. Eu costumo falar para os meus alunos de graduação que quando a gente leva em consideração o ciclo de vida de qualquer espécie, a gente pode observar que algumas espécies possuem o quê? Eles sofrem metamorfose. Não é isso? A metamorfose é uma forma de que o animal ele vai usufruir ou vai explorar um ambiente de diferentes maneiras. E costumo brincar assim, vocês têm irmão, né? Vocês têm irmão, né? Vocês conhecem o princípio do irmão mais velho? Não, né? Conhece? Conhece, Glécio? Exato, é mais ou menos isso. O princípio do irmão mais velho é quem tem o poder do controle remoto. Quem é que come a coxa da galinha? Né? Aquele almoço de domingo, quem é que come a coxa da galinha? Quem é que escolhe comer o coração? Só tem um. Né? Então começa por aí.
Então imagina vocês colocando no mesmo ambiente uma competição entre juvenis e adultos. Quem que ganha? Né? Então os juvenis eles conseguem explorar muito bem o ambiente da sua forma, como os adultos exploram o ambiente à sua forma. Então não existe sobreposição. Né? Essa questão dessa plasticidade do juvenil faz com que ele possa, ao longo do seu desenvolvimento, acumular energia para se tornar adulto. Quando ele se tornar adulto, ele pode escolher se ele vai ser seletivo ou não. Muitas das vezes, ele vai ser generalista, vai comer de tudo, né? Vai explorar de tudo. E isso daí é uma característica muito forte dos animais que são invasores. Por isso que preocupa tanto. Muito bem, então vamos passar adiante. Vocês entenderam que é água de lastro, né? Então, nessas operações, os porões, né, são colocadas a água, né? A água do mar. E aí, vamos dizer, o cara vai trazer um navio lá da China para o Brasil. Vai fazer um transporte transoceânico. Então, vai introduzir. Porque ele vai precisar tirar a água, trocar a água pelo que ele veio buscar aqui. Né? Minério, sei lá, qualquer coisa. Né? Soja. Só que isso, né, na verdade, tem sido feito ao longo dos anos. Aí vocês vão perguntar, poxa, não existe uma norma, não existe uma forma de evitar tudo isso? Existe até uma agência reguladora, a própria Anvisa é responsável por isso. Mas se vocês puderem imaginar que existe um agente verificando esses processos de troca de água desses navios antes de chegar no porto, legal, eu acho que não tem. Né? Então vamos pular essa questão aí que não tem nada a ver com a gente, né, de legislação. Depois a gente pode discutir, mas não é o nosso objetivo. Bem, para vocês terem uma ideia, só aqui na região da Venezuela, esses daqui foram os locais de avistagem. Lógico que isso aqui já está um pouco defasado, porque se você for no mergulho, você vai encontrar bastante. Eu acho que eu encontrei, em todos os lugares que eu mergulhei, eu passei uma semana na Venezuela, lá em Los Roques, antes da intervenção lá do Maduro, né? Antes do colapso econômico. Uma semana depois que eu saí de lá, o Brasil já estava mandando papel higiênico. Né? Foi em 2012. E aí o que acontece? Todo mergulho, foram 12 mergulhos numa semana que a gente viu. Mergulho de cilindro e mergulho em apneia. Todos os lugares. Não só lá no arquipélago, né? Mas por aqui no distrito de Vargas, onde tem ali, ó, uma grande quantidade de animais que foram avistados. Muito bem. Então vamos passar aqui para essa característica. De fato, é um animal muito bonito, né? Vocês podem observar que ele é bem ornamentado, possui vários espinhos, né, na ladeira dorsal, aqui na peitoral. Esses espinhos aqui são espinhos que possuem veneno, né? Eles podem inocular o veneno. E esse veneno é muito parecido com aquele do Niquim que a gente tem aqui, causa muita dor. Então, isso tem sido uma preocupação também. Ao mesmo tempo que atrai um turismo de mergulho de contemplação, de fotos, de selfie e etc., também espanta o turista, aquele turista que vai com sua família, curtir uma praia, né, com areias macias e água de azul turquesa do Caribe, por conta dos acidentes. Tá? Muito bem. E aí o que acontece? Tudo isso aqui foi desenvolvido visualizando essa questão, esse problema. Para efeito de tratamento, de qualquer animal que seja venenoso, qualquer animal aquático, tá? O pessoal da saúde, preste bem atenção, isso daí inclusive é um trabalho que a gente tem desenvolvido lá no laboratório, principalmente com os alunos do mestrado de saúde e ambiente, né? A parte de acidentes causados por animais aquáticos. Então, tem caravelas, tem peixes. Recentemente saiu também um trabalho. Então, o que a gente observa e observou também no caso do peixe-leão? Ele causa uma inflamação muito grande, né, contra o veneno. E qual é o tratamento eficaz? O tratamento eficaz é água quente. Então, por exemplo, se foi furado por um animal, pode ser até um bagre, enfim, você faz uma compressa de água quente. Você coloca a mão o máximo que você conseguir, o máximo que você suportar de temperatura. Ok? E lógico que você vai procurar um médico, mas
você vai utilizar alguns antibióticos e tudo mais, que é uma outra coisa importante, fazer o meio de cultura. A gente teve um caso aqui que o cara ficou com a mão de gancho, mão sequelada, porque ele sofreu uma perfuração, né, traumática de um robalo, de um camurim. Viu, dona Isa? Mas aí o que aconteceu? Simplesmente ele procurou e aí ficou fazendo várias dosagens de antibiótico, ao invés de ter sido coletado, né, e ter sido feito um meio de cultura para saber qual seria o antibiótico adequado. Resultado, o cara ficou com a mão inchada, depois que houve a saída dos abscessos, né, que a mão dele ficou igual a do professor Aloprado, a mão ficou assim, gancho. O cara ficou, vamos dizer, totalmente fora, né, ficou de escanteio. Vai receber agora indenização por invalidez. Então, às vezes, uma questão simples como essa, ela ocasiona um afastamento, né, laboral, né, como se diz. E dessa forma, o próprio Estado ainda acata ainda com as despesas, promovendo, né, as indenizações. Muito bem, então vamos aqui a outro ponto também que interessa, que é a reprodução. Esses animais aqui, o que acontece? Eles possuem um ovo desse tipo aqui, ó. Ah, professor, um ovo redondinho? É um ovo redondinho que é um ovo pelágico. Ou seja, animais pelágicos, ou melhor, animais que apresentam estratégia reprodutiva pelágica, eles vão colocar seus ovos, né, na superfície da água. Então os ovos vão ficar à mercê das correntes. Só que esses animais são extremamente o quê? Férteis. A produtividade é muito alta. Lembra da melancia? A melancia, por que a melancia tem tanto caroço? Para garantir que nasçam outras melancias. Mas, poxa, um abacate, uma árvore tão bonita, tem um caroço só? Então, são estratégias diferentes. Nessa estratégia, o que se leva em consideração? A perda por predação. O alcance desses animais para novos lugares, né? Conseguirem o quê? Usufruir, explorar novos ambientes, diluir a competição, etc. Então, esses animais utilizam desse recurso. Tá? Muito bem. Aqui a gente tem a disposição desses animais por estados e, ao longo do ano, né, a quantidade desses animais foram encontrados em profundidade. Outro dado importante. Geralmente, no local natural que esses animais foram encontrados, lá no Pacífico, a profundidade é uma profundidade geralmente de águas rasas. Águas rasas a gente considera até 30, 40 metros. Mas aqui no Caribe já se encontrou ele em grande profundidade. Nos ambientes recifais, lá do Indo-Pacífico, também é comum se encontrar esses animais, tanto quanto do Caribe. Mas esses animais estão sendo encontrados em ambientes de quê? Manguezais. Ou seja, eles estão tomando conta do pedaço. Né? Eles estão ficando em locais mais profundos, estão escolhendo outros ambientes, né, para poder explorar. E o papel desse animal no ambiente, o que ele faz? Ele é um predador muito voraz. Bem, existe esse experimento aqui, que é um experimento de hábito alimentar, que é muito legal, que os colegas meus fizeram, né? O pessoal da Venezuela, da Universidade Central da Venezuela, né? O professor Juan Posada e um parceiro meu de trabalho, que é o Oscar Lasso. Eles pegaram um exemplar e deixaram em confinamento, né? Deixaram sem comer, sem nada. Aí soltaram o bicho se tornou uma fera. Para vocês terem uma ideia, a velocidade de predação desse animal foi de 30 indivíduos de peixes, de outros peixes, em 30 minutos. Né? Ficou brocado. Né? O pessoal que não entende sabe que brocado é faminto, tá? Ficou faminto, né? E saiu comendo tudo que desceu pela frente. Então esse foi um outro experimento muito importante. Aí, logicamente, que vai ter alguém que vai perguntar, e aí, não come esse peixe? Claro que come, basta tirar os espinhos. Né? Então, vejam só, aqui a gente tem, né, inclusive tem uma receita lá do Juan Posada, que ele colocou nesse formativo, de como preparar o peixe-leão. Lógico que eu estive lá no Caribe e ia aproveitar a oportunidade de
comer um peixe-leão. Peixe-leão é uma delícia. Eu recomendo para todos vocês. Vocês podem comer sem pena, né? Sem remorso. Não, é sério. Vocês não gostam de pescada? Todo maranhense gosta de pescada. Por que vocês gostam de pescada? Pescada só come coisa boa. Então, se vocês comerem um peixe que come coisa boa, a carne vai ser deliciosa. Não é verdade? Tem um engenheiro de pesca aí que está rindo que ele sabe disso daí. Aqui a gente não come, né? Não come lá os pargos, né? Os pargos tudo sai daqui. Né? Maranhense gosta de comer o quê? Pescada amarela, pescada gó, né? Uriacica, essas bagre, né? Pois é, bagre come de tudo. Até sapato. Deve ser uma delícia comer bagre. Então vamos passar. Muito bem. Então, para vocês terem uma ideia, esses aqui são alguns dos artigos que saíram, né? Utilizando o peixe-leão como alvo de estudo ou registro desses animais. Então, a gente faz um tour pelo Caribe. A gente tem trabalhos, né, da República Dominicana, águas cubanas, Venezuela, México, né, outras regiões do Mar do Caribe, enfim. Olha só o que eu falei para vocês. Invasão dos animais em ambientes de manguezais. Está a farra, né, no Caribe. Então, isso a gente tem que tomar cuidado. Muito bem, isso aqui faz parte do primeiro slide que eu apresentei, que mostrou lá, procurado, vivo ou morto. Então, foi uma entrevista com uma revista de mergulho, né? Essa revista aqui, Dive Magazine, né? Então, essa aqui foi uma parte da entrevista, né? No qual, né, o pessoal me entrevistou. E estou trazendo para vocês aqui, né? No qual a gente falou não somente do peixe-leão, né? Eles perguntaram sobre a possibilidade do peixe-leão aqui no Maranhão, que é muito factível, né? A presença desses animais. No entanto, a gente não encontrou. Mas temos uma aposta, né, entre eu e um amigo meu, né, que é o Tomaso, que é professor aí do Pará, viu, pessoal? O Tomaso Guiarrizo, uma aposta, só que ele já foi mais esperto do que eu, porque ele distribuiu os cartazes não só no Pará, mas no Amapá. Eu estou só aqui no Maranhão, mas eu vou ganhar essa aposta. E para saber em que região a gente pode encontrar esses animais. Lógico, se a gente está falando da pluma do Rio Amazonas como um ambiente de restrição entre a província do Caribe e a província brasileira, uma hora ou outra esses animais vão passar para cá. É muito mais fácil que aconteça esse registro, vamos dizer assim, em águas do norte do Brasil, do que no litoral do Rio de Janeiro, de São Paulo. Não é possível que também tenha passado por despercebido, porque existem outras regiões do Nordeste, como Pernambuco ou Paraíba, que também tem muito mergulho. Aqui a gente não vê quase ninguém mergulhando. A densidade de mergulhadores é absolutamente quase inexistente, né? Esses outros lugares, até Fortaleza tem um mergulho, né, muito mais ativo do que aqui no Maranhão. Até Fortaleza não, Fortaleza tem, né? O estado do Ceará tem, porque as condições ambientais favorecem esse tipo de atividade. Muito bem. Acabou, professor, a parte do peixe-leão? Sim, agora a gente vai falar da nossa realidade. Vamos falar da nossa realidade, principalmente os animais que causam invasão. Aqueles animais que a gente tem informações sobre a sua presença, sobre o que estão fazendo, né? Igual aquela chamada do Fantástico. Quem são? O que fazem? Para onde vão? A gente tem mais ou menos uma informação sobre essa. E atualmente nós temos um aluno do mestrado de Biodiversidade e Conservação que está fazendo um estudo com essa espécie. E outra coisa, ele é do Caribe, é um aluno estrangeiro. Eu disse, não, tu vai ter que trabalhar, resolver esse problema aqui para a gente. E o trabalho dele é a história natural, né? Lógico que a gente está resgatando dados históricos e produzindo os dados novos para a comparação, né, desse geracional. Como eu falei para vocês, para a gente falar a respeito da introdução ou invasão dos animais, né, para considerar se ele é apenas exótico, se ele é uma espécie introduzida mesmo, a gente tem que ter uma ideia da sua geração, é o que a gente está fazendo. Bem, esse aqui foi um primeiro artigo que a gente fez, em colaboração com vários colegas, dentre eles eu posso citar novamente
o Oscar Lasso, que foi o que disponibilizou aquele material do peixe-leão, juntamente com o Juan Posada, tá? Na Venezuela. Aqui a gente também tem o Carlos Lasso, que é o irmão do Oscar, e pesquisador do Instituto Hubble, da Colômbia. E o Tomaso, né? Tomaso de Arriso, do Pará. Outros pesquisadores, talvez vocês não conheçam, né? O Royce Robertson, né? Que é um especialista da área, assim como o Van Tessel e o Gondola da Universidade do Piauí. E o Nivaldo Piosca, que é professor aqui da universidade. Então a gente fez, né, um levantamento, a gente buscou quantas pessoas estavam trabalhando com esses animais aqui na América do Sul. Então a gente descobriu que todo esse grupo estava com algum tipo de informação. E a gente juntou para criar realmente um quebra-cabeça. Esse animal, ele foi, vamos dizer, encontrado no Brasil em 2006. Nosso trabalho saiu em 2011. 2006 foi um trabalho que registrou a presença desses animais na Bahia, no Rio de Janeiro e Santa Catarina. O nosso trabalho juntou as peças desde o começo. Qual é o grande problema da identificação de um animal invasor? Para você identificar um animal invasor, qual é o grande problema? Qual é o grande problema? Sim. Pois é, quando você pega um animal que você não conhece, você já vai suspeitar que aquele animal é diferente. Talvez a primeira alternativa seja você pensar que é uma espécie nova. É isso? Então, por que a gente tem problemas na identificação dos animais que são exóticos? Por falta da lista de espécies. Listas de espécies locais são importantes. Muitos professores falam, não é importante publicar, não é importante fazer lista, isso. É um local apenas, não interessa, tem que ter. Né? Eu faço um trocadilho parafraseando, né, da Maravilha, jogador de futebol, esse jogador de futebol, que fala que não existe gol feio. Feio é não fazer gol. Né? Então, para vocês que estão no doutorado, todo mundo que está me escutando, vocês vão ser testemunhas de que não existe artigo feio. Feio é não publicar. Entendeu? Então, tomem isso aí como nota. Então, o que a gente fez? Realmente, a gente pegou esses animais, já mais ou menos na mesma época, que foram descritos em outras regiões do país. E ficamos com dúvida. Olha só a carne de pescoço no qual a gente se meteu. Esse animal, né, o Homo brancus punctatus, que a gente encontra, né, muito facilmente nas poças de marés, ele não se caracterizava com a diagnose da família. Por quê? O gênero Homo brancus é o único gênero que não tem as características mais comuns da família. Pronto, estabeleceu-se o caos. Como a gente poderia identificar um animal de uma família que as principais características são estruturas sensoriais? Os animais têm estruturas em forma de cílios na cabeça, que são os cirros, podem ser em cima dos olhos, acima da narina, ou fazendo moicano. E esse animal não tinha nada. Como identificar isso, então? Um trabalho muito grande. Isso aconteceu, logicamente, não só aqui no Maranhão. Essa espécie aqui, ela foi descrita como uma espécie nova no Caribe, nos anos 40, 60, pelos maiores ictiólogos da região, Servigon. Servigon, para você ter ideia, ele foi parça do Margalef, que vocês conhecem do índice de Margalef. Né? Espanhóis foram morar no Caribe. Fundaram lá o Instituto de Pesquisa nas Ilhas Margarita. Então, o Servigon já contava essa história, achava que era uma espécie diferente. Naquela época não tinha internet, não tinha nada fácil, bancos, né, de teses, bancos de periódicos e tudo mais. Então, era muito mais fácil acreditar que seria uma espécie. E essas informações não estavam assim tão em evidência. Puxa, isso aí é uma espécie exótica que foi introduzida, sabe como?
biovazão, água de lastro, nada disso. Não se tinha noção do que acontecia. Né? Mas aí o que acontece? Muito provável que esses animais tenham passado para o Caribe, não somente pela questão, né, da água de lastro, mas pelo Canal do Panamá. Olha só, outra situação que abreviou as barreiras do nosso planeta. Né? Abreviou e foi porta inicial da nossa globalização que a gente conhece. Né? Canal do Panamá. Muito bem. Então, eu vou descrever aqui alguns dos nossos resultados, mas eu gostaria de deixar claro aqui que quando se trata de um animal que a gente não conhece, né, a gente pensa logo, poxa, que legal, é uma espécie nova. Mas a gente precisa conhecer a lista de espécies locais para realmente ter essa noção. Porque se de repente a gente não conhecer a lista local, bem, vai aparecer só mais uma espécie da nossa diversidade. Foi o que aconteceu aqui no Maranhão. Então, poxa, peguei um bicho que era muito comum, nossa, esse bicho é muito comum, mas não conseguia encontrar realmente onde ele se encaixava. Eu sabia a família, mas nossa, que família maluca. Nessa época, pelo menos, existia internet. Eu já sabia que a família não, o gênero Homo brancos era a exceção da família. É. E lógico que a gente foi buscar, né, o conhecimento de pessoas capacitadas, como é o caso do Robertson e do Tansel. Né? Muito bem. Esse é o nosso ator. Né? Homo brancos punquetatus. Peixe bonitão. Pode ser utilizado em aquário. Porque ele tem uma tolerância bem elevada, né, quanto à salinidade. Um dos nossos experimentos para tese, para dissertação de mestrado do Mark, é avaliar a plasticidade fisiológica desse animal. Né? Então vai contribuir bastante para o conhecimento da história natural desses animais aqui. E a gente encontra esses animais em poças de marés, em grande densidade. Para vocês terem ideia, esses animais, se vocês forem procurar peixes em poças de marés, vocês não vão encontrar nenhum bicho, nenhuma espécie de peixe. Mas nas poças que vocês encontram peixe, provavelmente existe um exemplar do Homo brancos. Ele já está nesse estado. Ou seja, basta ser um local para qualquer peixe viver que ele vai estar dentro. Em muitos desses ambientes, ele é o próprio responsável por fazer as honras da casa. Então, o que tem de sensacional nesses animais aqui? Nesse animal, praticamente. Ele é um animal, né, que ele se camufla com o ambiente. Começa por aí. Né? Ele tem um padrão de colorido muito bonito e, às vezes, ele passa a ser muito parecido com o ambiente. Ele se camufla. Outra característica, ele tem uma característica críptica. O que é uma característica críptica? De se esconder. Então ele não dá moleza, ele fica lá escondido. Imagina que um animal desse ele entra numa toca, ele fica só com a cabeça de fora. Geralmente esses animais da família dele, eles fazem isso. Por quê? Eles não precisam estar expostos para colocar a linha lateral e perceber a movimentação do ambiente. Eles têm os cirros sensoriais na cabeça. Mas, professor, não foi falado que ele não possui as cristas? É, realmente. Mas eles possuem poros sensoriais, os buraquinhos parecidos com os poros da linha lateral, na cabeça. Então ele fica só de butuca. Sabe aquele Dona Fifi da janela? Então ele é mais ou menos isso, fica de espreita na janela, observando o pessoal passando, os predadores passando, enfim. E o formato desses animais, no formato, né, como se diz, fusiforme, enfim, afilado, cilíndrico, ajuda com que eles entrem em qualquer tipo de buraco. Poça de marés é um ambiente que a gente vai encontrar muito buraco cavado por moluscos, por lagostinhos, uma série de animais. E aqui no Maranhão não é diferente, eles vão estar escondidos também. Muito bem. Aqui a gente tem, né, para registrar a fonte da provável porta de entrada desses animais do Pacífico para o Atlântico.
O registro baseado na década de 30, né? 1930. Né? A gente tem o Oceano Atlântico, isso aqui está inverso, pessoal. Atlântico e aqui o Oceano Pacífico. Né? Ou seja, a gente tinha, na verdade, uma esteira, né, de transporte desses animais de um ambiente para o outro, como foi falado. E o ciclo de vida? Como eu falei para vocês, esses animais, eles têm um tipo de postura diferente do peixe-leão, uma postura adesiva, onde os ovos vão precisar ser incrustados em algum substrato, alguma superfície. Depois, esses animais sofrem a metamorfose, né, já na condição vágil. Vocês sabem que é o animal vágil? Um animal que tem a capacidade de se locomover. Então ele tem a capacidade vágil a partir do momento que ele já é uma larva. Ele sai do ovo, que é um ovo bentônico, e vai ocupar o ambiente planctônico, como larva, né? Daí começa toda a sua saga. Como eu falei para vocês, é um animal que ocupa o ambiente de forma distinta ao longo do seu ciclo de vida. Quando é juvenil, utiliza de um jeito, e quando é adulto, utiliza de outro. Né? Evitando a sobreposição, né, da exploração do ambiente e, de qualquer forma, uma competição direta. Então, nessa forma larval, esses animais eles conseguem se dispersar facilmente. Lembram da história da água de lastro? Provavelmente nessa fase, essa fase seja propícia para que ocorra esse tipo de introdução. Por outro lado, lembra que eu falei para vocês que o animal ele é pequeno e o formato dele alongado, e ele é capaz de ficar em outras estruturas incrustantes. Estruturas incrustantes a gente vai encontrar não só no porão do navio, mas no casco do navio. Todos esses navios que vocês conhecem, eles têm que passar por uma revisão. E a revisão é justamente o quê? Raspagem no casco. E justamente no casco também pode servir, né, como um local da sua introdução. Bem, aqui a gente tem os pontos de distribuição, né, desses animais no Brasil. Os pontos em branco foram aqueles que eu falei para vocês, que foram os pontos iniciais, onde a espécie Homo brancos punctatus foi descrita ou registrada no Brasil, né? Bahia, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Após isso, né, nesse trabalho que a gente fez, a gente começou a trazer eles para outros lugares. Bem, isso foi em 2011. Qual é a nossa realidade de 2019? 2019 e outros lugares também encontraram. Tem registros no Piauí, né? Que é aquele ali, que depois que eu preparei essa palestra eu botei mais aqui no Piauí. E temos também em São Paulo, né, esses registros. Pernambuco também tem registro do Homo brancos punctatus. Pronto. Qual é a nossa preocupação com esse animal? Né? Vamos mais adiante ver qual a preocupação. Esses animais, como eu falei para vocês, eles, olha só que imagem que ilustra, que resume tudo isso que a gente falou. Transporte, água de lastro. Água de lastro entrando em contato com um ambiente novo. Larvas e o animal aproveitando essas balsas aqui de criatórios de mexilhão, né, para servir de novo hábitat. Então foi assim que foi encontrado. Né? O pessoal lá de Santa Catarina estava preocupado em fazer um trabalho, né, verificando qual era a associação de peixes com cultivos. Encontraram essa espécie. Né? Primeiro publicaram esse trabalho como brancos, depois publicaram a lista das espécies. Bem, aqui é o ambiente natural desses animais, né? Bastante conhecido para a maioria de vocês, né? Então, esses são os ambientes que a gente tem aqui no Maranhão, de poças de marés. Essas pedras aqui são rochas, né? No caso, são rochas fragmentadas. De origem, o quê? Elas são lateritas, elas são um tipo de arenito, né, rico em ferro.
Esse aqui é no Araçagi. É uma das praias que a gente conseguiu achar esses animais, tá? Então, o que a gente pode observar aqui? De antemão, vocês vão observar uma coloração alaranjada, vermelha. Isso tudo são organismos, são esponjas, tá? Os peixes estão misturados aí dentro d'água, debaixo dos buracos, tá? Utilizando alguma fenda. Tá? Então, esse tipo de ambiente a gente vai encontrar ele na maioria das poças que a gente procurar. Ó, aqui já é outro ambiente. Aqui é a Praia do Calhau. Também a gente encontrou. Só que esse ambiente aqui, ele tem uma diversidade menor do que a Praia do Araçagi, porque de tempos em tempos, essas rochas aqui elas são cobertas por areia. Então é um ambiente instável. No Araçagi é um ambiente mais estável, ela propicia, vamos dizer assim, a absorção dessa diversidade. É igual a gente aqui no Equador, né, na região tropical. A nossa diversidade ela é bastante elevada devido à estabilidade dos ambientes. Né? Indo para a região temperada, polar, é muito estável. A gente tem as estações do ano bem definidas, um frio bem rigoroso, e isso faz com que a gente não tenha tanta, né, diversidade, porque não são todos os animais que apresentam uma tolerância, né, relacionada com o calor. Bem, isso aqui mostra exatamente um tipo de trabalho que a gente fazia, né, que é buscar esses animais. Esse primeiro tipo de trabalho ele realmente rendeu muito esforço, porque a gente levantava cada rocha, para procurar o animal. Hoje em dia a gente já está um pouquinho inteligente, né? Utiliza substâncias anestésicas. Muitas dessas substâncias anestésicas são muito caras, como a rotenona. Vocês não devem saber esse nome, mas devem conhecer um outro nome que ela recebe, o timbó. Né? A rotenona é um nome comercial, chique, caro. E o timbó é um nome que as comunidades indígenas utilizam, né, para captura. Existem outras substâncias também que também são caras, né? Eugenol. Tem alguém da odontologia aqui? Sabe aquele cheiro assim de consultório odontológico? Né? Um cheiro de cravo na Índia? É o eugenol. É um óleo extraído, tá, do cravo da Índia. Também serve de anestésico. Tem também o mentol. Todo mundo gosta de house, né? É. Então, house também tem mentol. E muitas vezes, aí só eu, professor, já pensei que fosse o house, professor. Então, muitos pesquisadores, ao invés de usar mentol, usam o próprio house, né, como substância anestésica. Então, a gente começou a usar bastante mentol. Só que na época a gente usava 100 gramas de mentol era R$10, hoje já é R$100. Né? E para você ter uma ideia, eu comprei 20 gramas de rotenona, na boa, né? Comprei 20 gramas por quase R$2.000. 20 gramas, R$2.000. Então, o que a gente utilizava? Naquela época a gente era roots mesmo, né? Então usava uma luva para levantar, que é cheia de craca, corta-mão, e utilizar as redinhas manuais, né? Essas redinhas de aquariofilia para pegar os bichos. Tá? Hoje a gente já joga lá e fica de braço cruzado, esperando os animais boiarem para pegar. Tá? Mas aqui é a praia de Parapatira, né? Um ambiente que também tem uma variação de maré muito grande, né? E atualmente está estudando, né, essa característica, né, essa disposição espacial das poças e a complexidade delas na estruturação da população de peixes de poças de marés. Bem, alguns dados, né, que nós temos são dados, por exemplo, daquilo que eu falei para vocês. Se a gente fizer uma inferência dos animais pelas poças que a gente estudou, a gente vai observar que os homo-brancos eles são dominantes. Então a gente tem aqui, a grosso modo, as praias que a gente analisou, né, em preto, a proporção, né, de homo-brancos para o total de espécies capturadas. Então a gente tem aqui, em todas as poças que a gente utilizou do Araçagi, em 90% delas, a gente encontrava homo-brancos.
A gente só não encontrava homobrancos nas poças que não tinham nada, nenhuma espécie. Ou seja, ó, vocês somarem um com o outro aqui, vocês vão ver exatamente essa proporção, né, que se completa. Isso aconteceu lá na Sarginho no Calhau. São Marcos já foi um pouco diferente. Existiam algumas poças que tinham outras espécies, exclusivamente outras espécies, né? E, no caso, o homobrancos não estava presente. Tá? Aqui a gente fez um apanhado, né, de densidade de cada uma das poças que a gente coletou. Então a gente tem o número, né, a densidade de homobrancos em preto e dos indivíduos. Vejam só, a dominância de homobrancos em várias poças, né, números que são absurdos. Olha isso aqui, ó. Não tinha nada, só tinha homobrancos, né? Essa poça tem também, ó, não tinha nada, só homobrancos. E olha só a quantidade delas, principalmente nas praias do Araçagi, nas poças da praia do Araçagi. O homobrancos domina o ambiente. Né? Aí vocês podem pensar assim, né? Poxa, a espécie ela domina o ambiente. Né? Vamos ver que tipo de ambiente é esse. A gente resolveu classificar as poças de marés em dois tipos. Poças de rocha e poças de areia. O que seria uma poça de rocha? Imagina que eu tenha um pedrão, uma pedra, pedrão é um camarada amigo nosso, né? Uma pedra grande, e essa pedra tenha, né, uma cavidade, uma poça. Então vocês veem que o fundo dela é rochoso e toda a borda é rochosa. Então a gente considerou isso como uma poça rochosa, né? E as poças de areia, embora tivessem algum substrato, né, como um arenito ferruginoso, mas o fundo predominava o quê? Areia. Então, nesses dois tipos de ambientes, a gente pode observar o seguinte, tá? A gente tem a caracterização, a proporção de homobrancos em preto e em vermelho as demais espécies. Essas poças aqui, ó, arenosas, essas 6 poças, elas tiveram aqui, ó, basicamente o quê? Os valores bem elevados quando se consideram as outras espécies. As poças de areia, elas apresentam uma complexidade maior. A gente pode observar isso por meio do trabalho, né? Com cavidades, locas, possibilidade do animal se esconder na areia, por exemplo, o niquim, te encontrou um niquim só em poça de areia, um animal que se enterra. E várias outras situações. Por outro lado, quando a gente analisa as poças rochosas, a gente encontra basicamente homobrancos. Né? Então, realmente a gente observa uma preferência dos homobrancos pelo tipo de rocha, né? Melhor, poça rochosa. Aqui não precisava nem fazer um teste, né? A diferença é absurda, né? As amplitudes elas não se sobrepõem. Desculpa, eu estou quebrado mesmo. Aqui a gente tem um gráfico muito importante. Vocês podem chegar à conclusão. Professor, bem, um animal alienígena que está numa terra, num ambiente fértil, que tem grande diversidade, que domina um tipo de ambiente, ele provavelmente deve estar expulsando muitas espécies. E as espécies nativas, não tem nenhuma parecida com ela? Aí eu posso dizer assim, a gente tinha. Já foi a época que tínhamos espécies parecidas. Aqui, esse gráfico, ele mostra uma coisa muito legal. Ele mostra uma análise canônica de correspondência. A gente levou em consideração algumas características ambientais, né, ou características morfológicas, enfim, ou tipos de esconderijo das poças que a gente analisou, e a abundância das espécies. Então, a gente observa nitidamente aqui, ó, poça rochosa, o homobranco está bem aqui, ó, ele está próximo dessa seta, ou seja, esse ambiente ele propicia muito a presença desses animais. Mas, professor, existem outras espécies também que estão próximas ali. Ó. O que é aquele S-CRI?
se cria uma espécie nativa, Scatella cristata, da mesma família. Esse aí é doidão, já tem o moicano, né? E outra espécie também nativa que a gente chegou a encontrar, que aqui a gente botou como Hipleurochilus piscicornis, mas é Pseudaquipinhas. Espécie nativa, espécie brasileira. Raríssima hoje. Naquele trabalho lá vocês não encontraram essa espécie aqui, mas Scatella, acho que 1 ou 2, pouquinho. A gente fez esse trabalho, né, ao longo do tempo, a gente tem observado cada vez mais a diminuição da espécie nativa. E aí, o que vocês dizem com isso? Então, quando se estuda, né, a invasão, né, a bioinvasão, espécies introduzidas, a gente chega nesse resultado bem aqui, ó, muitas das vezes, deploráveis. E se a gente não tivesse tido uma lista de espécies, será que a gente ia saber que essas duas espécies existiam aqui? Será que não tinha outras espécies que também já sumiram antes da gente conhecer? Então é importante conhecer, fazer o levantamento biológico, né, das regiões que a gente mora. Vamos passar adiante que ainda tem coisa ainda para a gente ver. Esse aqui é o nosso Homo brancos punctatus, né, maranhense da gema. Vejam só, aqui é um tipo de poça que a gente considerou como poça rochosa. Ela é um buraco no meio da rocha, né, uma depressão, acumula água, como toda poça. Mas esse tipo de poça, se você está andando aqui, se você olha um bichinho passando, é um Homo brancos, 100% de certeza. A gente já sabe onde que a gente vai encontrar esse animal. A gente já, inclusive, dá nome aos bichos. Ali é a Maria, ali é o João, né? Já tem um certo grau de intimidade com os animais. Vocês estão olhando alguma coisa aí? Só a cabeça, né? Tá de butuca, como se fala, né? Então o animal tá aí, ó, escondido na loca. Tá só de bizu, tá igual a fofoqueira da janela, a dona Noca. Então, vejam só, é um animal que tem esse hábito de se esconder críptico dessa forma. E olha só, outro ambiente potencial. Opa. Outro ambiente potencial. Isso aqui é uma craca. Tá? E por incrível que pareça, também é outro animal invasor. Mas a gente não vai tratar dele agora, tá certo? Uma craca. Aqui no Maranhão a gente chama de caraca, né? Craca e caraca corta do mesmo jeito, não se preocupem. Como? O tamanho desse animal em média, ele pode ser de 10 centímetros, 11, mas a gente encontra muito ele bem pequeno, de 7. A gente encontra até assim, ó, muito pequeno mesmo. Tá? Na hora que você olhar o vulto, né, geralmente o vulto que você olha verdinho na poça é ele. E ele é incrível, que ele consegue passar de poça para poça. Ele pula. Né? Ó, lá em Pernambuco tem uma espécie muito parecida com ela, que é o... eu me esqueci agora o gênero. É um peixe muito parecido e ele faz isso. Em Pernambuco foi encontrado agora, na Pedra do Sal. Pedra do Sal, lá em Itamaracá. Pedra do Sal não, Pedra da Cal. Pedra do Cal. Muito bem, então aqui a gente tem um outro tipo de observação, né, baseado na proporção de adultos e juvenis da espécie invasora, né, que é Homo brancos punctatus, e uma espécie nativa. Mas, professor, essa espécie nativa aqui, por enquanto, não está tendo problema, né? Por enquanto. Ela é também muito dominante nos ambientes de poção de maré. Ela é bem hardcore. Então vai ser bem difícil esses animais, o Homo brancos expulsar esse animal. E uma das minhas ideias é fazer um experimento de competição espacial, para ver o que dá. Vai botar ele na rinha lá, para ver qual que vai dar. Então esse experimento a gente fez o seguinte, a gente fez uma sessão ao longo da praia, né, contemplando as poças mais próximas da baixa mar, né, a parte inferior da praia, as poças na posição média e as poças mais avançadas próximas do continente, né, onde a água do mar não chega, na parte da pré-mar.
Então, para vocês terem ideia, a poça 1 e 2 são as poças mais a parte superior, 3 e 4 média e 5 e 6 na parte inferior. Então, para analisar aqui os bate-golpe supurato, né, que a gente chama de muré, muitas das vezes, ele dominou, né, basicamente as poças 4 e 5 com animais juvenis. Né? A gente foi basicamente adultos nas poças, né, mais próxima da pré-mar, mas em quantidades razoavelmente equilibradas, com exceção dessa poça 2, com os adultos, né, juvenis e adultos. Por outro lado, quando a gente considera as poças de marés, olha só, ou melhor, considera os homobrancos, as poças de marés, elas têm uma, vamos dizer assim, uma preferência, vamos dizer assim, por animais juvenis, ocupando todas elas, praticamente. Então a gente vai encontrar muito juvenil. Lembra da história da sucessão? Será que está tendo sucessão? Esse dado aqui, ó, é de 2010. Aquele trabalho que a gente mostrou antes do Barbosa Filho, 2005. A gente já tem dados de 2013. A gente está coletando dados de 2019 e 2018. A gente está tendo todo esse passo a passo da população de homobrancos. Né? Então, isso mostra aqui. O animal ele domina ambientes de poças de marés, né? Praticamente é encontrado em toda São Luís. As poças de rocha são as que só tem eles, mais ninguém. Né? Os juvenis estão por toda parte. Isso é importante levar em consideração. E os nativos que teriam, vamos dizer assim, uma capacidade semelhante de explorar o ambiente estão diminuindo. O problema está liberado aí. Aí vocês pensam que é só homobrancos? Olha só, a gente tem outro animal que está na área. Boots. O Boots é outro animal também que criou uma certa desconfiança. Quando a gente vai para as chaves de identificação, buscar saber quem é esse sujeito, quem é essa espécie, as chaves botavam animais totalmente diferentes. Jogava para a família, lógico, família Eleuthride, mas as chaves para a região botavam uma espécie nativa, né, Dormitator. As diferenças são basicamente na cabeça, nos espinhos da cabeça. E aí o que aconteceu? Né? Há muito tempo a gente estava procurando essas informações e as informações vieram a calhar. Né? A gente teve, nas nossas interações, um colega que olhou e disse, olha, esse animal ele deve ser o Boots por conta das características que ele tem, né? Os espinhos próximos ao olho. E aí o que acontece? A gente conseguiu encontrar esses animais aqui, né, na praia de Paranaquatira. A gente encontrou vários exemplares desses animais. E logo depois, né, isso daqui é um trabalho de 2017, mas era uma dissertação que tinha sido concluída em 2013. Né? E aí outro animal também foi encontrado na mesma época, na Praia do Araçagi. Foi o Eric que encontrou. Então, o que acontece? A gente observa que a gente encontra, normalmente, esses animais aqui, ó, nas nossas praias. São animais que estão amplamente difundidos. E já foram descritos para outros lugares semelhantes àqueles que os próprios homobrancos foram encontrados. Tá? Pelo incrível que pareça, a densidade desse animal parece ser muito baixa em relação ao homobrancos. Então, assim, talvez as informações que a gente tenha desses animais não sejam suficientes para a gente criar o mesmo tipo de imagem, né, que a gente tem dos homobrancos. Então a gente tem aqui, ó, o mapa, né? Ó, esse aqui é o trabalho do Eric. Então a gente tem um mapa mostrando a ocorrência dele no Maranhão, né, no Araçagi e em Paranaquatira, mas a ocorrência deles em outros lugares do país. Por que eu falo que é sempre muito difícil você chegar à identificação de um animal invasor? Geralmente você analisa justamente a lista de espécies locais.
E aí você vai utilizar chaves de identificação local. Isso é uma outra coisa importante. Se cada local que tivesse uma lista de espécies, preparasse sua chave de identificação. Isso facilitaria bastante trabalhos posteriores ou trabalhos comparativos. Mas, infelizmente, não tem muito disso. Teve uma espécie de Batrachoidide que foi descrita como uma espécie nova em Santa Catarina, no Paraná. Mas, na verdade, se tratava de uma espécie invasora. Acho que era o Urapsis. Só sei que depois se descobriu que se tratava de uma invasão. E aí, veja só, você cria um alvoroço para a descrição de uma nova espécie e, de repente, você chega à conclusão que aquela espécie ali é uma espécie invasora. Então, você cria um trabalho e depois ele é invalidado. Tá? Então, a gente tem aqui os pontos de coleta, na praia de Panacoatira. Dos 3 pontos que a gente trabalhou, a gente encontrou esses bichos em 2 pontos. Esses pontos estão relacionados à distribuição ao longo da faixa de maré, ao longo da praia. Bem, aqui a gente traz os números de indivíduos que foram coletados. Número de indivíduos e a abundância desses animais por poça. Então a gente tem muito bicho encontrado, uma densidade bem alta, na verdade, lá. Só que o estudo não continuou. Então seria interessante preparar algum tipo de experimento para verificar realmente o efeito desses animais no ambiente. Aqui são as poças, São as poças, a poça, que o Eric encontrou, o material dele, para ilustrar exatamente como é que é a poça de maré. Isso aqui já é mais próxima da linha de baixamar, essas poças aí. Aqui é a foto do animal, ele é esse aqui, o Boots, tem esse jeitão. Ele parece, para quem não conhece muito, para quem não é especialista em peixe, vai achar muito parecido com o Batigobis. Ele parece um pouco. Para quem tem um pouco mais de conhecimento avançado, vai achar que parece com o Dormitator maculatus, que é um animal da mesma família, mas nativo no Brasil. E eu faço essa pergunta para vocês. Qual será a próxima espécie invasora? O que a gente vai encontrar aí? O que vem pela frente? E quais são os problemas que causarão? Aí eu tenho mais uma pergunta para vocês. Pode ser aquela, professor? Aquela de $1 milhão. Quanto é que vale uma espécie? Quanto vale uma espécie? Quanto vale uma espécie, vocês aí? Vamos pensar? Fazer uma reflexão? Vamos fazer uma reflexão bem prática. Vocês lembram do incêndio que teve no Museu Nacional? Lembram? O que aconteceu? Depois do incêndio, todo mundo, ai meu Deus, a gente perdeu uma coleção e tal. Quantos de vocês já foram ao Museu Nacional? Quantos de vocês vão a museus assim, frequentemente? A nossa população não tem hábito de ir para museus. Aí perdeu, meu Deus do céu, perdeu. Tá? Aquilo ali é um arsenal histórico, da história natural, da cultura, de várias populações mundiais, que foi desintegrado. E aí você leva em consideração uma espécie. Poxa, uma espécie ela tem uma história de milhões de anos, porque sofreu processos evolutivos e tudo mais. Uma espécie, cada espécie, ela é responsável por guardar um histórico, uma receita de bolo, pergaminhos que mostram como aquele organismo chegou naquele estado. Como ele chegou morfologicamente, como ele chegou ecologicamente e tal. É como se cada espécie tivesse
a sua biblioteca. Vamos lá, lembrando a história de novo, a Biblioteca de Alexandria, que era uma das maravilhas do mundo e tudo mais. Seria mais ou menos isso. Cada indivíduo. E aí a gente observa o tempo todo que, mais um animal foi acrescentado na lista vermelha da IUCN. Né? E a gente tem que fazer realmente essa crítica construtiva, né? Porque não adianta só lamentar, a gente tem que saber todo o valor daquilo. Né? Então, por exemplo, se um gestor gosta de comentar em termos, né, monetários, qualquer projeto, qualquer ação, se o político gosta de saber quantos eleitores vão ser beneficiados, a gente tem que mostrar exatamente isso nos nossos estudos. A importância de cada espécie que a gente estuda, a importância de cada espécie para o ambiente. E se você jogar essa pergunta para esses gestores, ninguém vai saber responder. Quanto é que vale uma espécie? Por isso que eu disse para vocês, que é uma pergunta de $1 milhão. Vocês não vão saber responder, eu não vou poder pagar. Né? Ficamos kits. Né? Fica elas por elas. Bem, pessoal, é assim que eu me despeço de vocês. Tá? Mas antes eu queria mostrar para vocês a nossa espécie nativa, que é a Scatella cristata. Um animal muito bonito, né? Altamente fashion, né? Olha só, uma cabeleira, está na moda. Esses cirros sensoriais, né, no topo da cabeça, eles ficam realmente só com a cabeça de fora. Esse é o outro animal, o Hyplerochilus pseudoquipines. Né? Esse aqui é muito bonitão, ele possui vários pontos laranja aqui no corpo. Né? Além dessa estrutura aqui, ele tem ainda sobre as narinas, esses cirros. E a gente não encontra mais. Mas eu tive o prazer de olhar esses bichos aí. Qualquer dia desse a gente pode conversar e eu posso tentar contar a história deles. Né? Desses animais. Esse é o Batigobus soporator, né? Nosso animal típico aqui da região, que ele bate de frente, né? É altamente numeroso. Né? Vocês viram que, por exemplo, lá em Poraquatira, o Batigobus não é tão numeroso, o Homo brancus não é tão numeroso quanto esse. Né? Mas a gente encontrou basicamente uma quantidade muito grande de boots, que é outra espécie invasora. De repente, no futuro, esse panorama pode mudar ou não. Isso vai depender das nossas ações ou da ação do Batigobus de afugentar os outros animais. Bem, aqui a gente tem algumas outras características, outros animais que podem estar relacionados com a introdução. Nesse caso aqui, a introdução é intencional. Tá? O outro não, porque vem na água de lastro, ninguém sabe, imagina, realmente, vou botar um Homo brancus no Maranhão, para ele destruir lá os Scatella e os Hyplerochilus. Não. Aqui sim, aqui a gente tem a gente corre um risco, sabe? A gente corre um risco. Vamos lá, de repente, a gente assume, eu quero tirar uma carteira de motorista, certo? Então, carteira de motorista você assume todos os riscos de acidentes que podem ser causados, né? Então, a partir do momento que a gente abre um empreendimento, a gente licencia, ou melhor, licencia? É isso? Licencia, né, um empreendimento para cultivo, a gente com certeza deve imaginar que pode ocasionar um risco como esse. Então, a gente tem aqui algumas espécies, Esse aqui é o cicla. Existem várias espécies de cicla. A partir de 2006, 7 espécies de cicla foram realmente organizadas, né, como espécies nativas do Brasil. Então, esses animais aqui, eles são vendidos lá em Pindamonhangaba, tá? Na Baixada, né, toda, né? Esse aqui é especialmente de Pindamonhangaba, tá? E são animais que já estão sendo encontrados no ambiente natural. Aqui é a tilápia, né? Esse aqui, no caso, é o Eurochromis. A gente já encontra, inclusive, em área de proteção ambiental. Né? Lá no Maracanã já está cheio. Já tem até o tambaqui. Né? Esse bicho aqui, na época que a gente fez um trabalho, a gente rodou o Maranhão, e estava fazendo dele. A gente pegou um piauzão lá da região do Parnaíba. O pessoal estava chamando esse bicho aqui de piau baiano.
Depois disso daí a gente nunca chegou a investigar mais sobre isso. Saiu uma lista recente, né, do professor Telton Ramos, e ele não incluiu nada de diferente de piau. Mas esse bicho aí, não sei, apareceu lá e deixou a gente bastante instigado em relação à introdução de novas espécies. Quando eu fiz a minha monografia com os peixes da Baixada, a gente também encontrou alguns desses bichos diferentes. E aí eu fiz a molecular, e quando alinharam com um material que estava em São Paulo, né, em Botucatu. E aí eu mandei um e-mail perguntando onde eles tinham coletado. E aí estava como uma espécie não descrita, né, não batia com nada que eles já tinham conhecido. E aí eles retiraram o material daqui. O material é do Maranhão, mas até agora está parado esse material lá. Então, muito obrigado, né? Eu acho que esse material... Oi? Tá. Acho que esse material que está falando, ele está sendo realmente revisado. Né? Eu acho que tem uma tese de doutorado em cima desses piaus. É isso? Né? Provavelmente é uma espécie nova mesmo. Né? Bem, então... Isso faz com que a gente comece a prestar atenção na extensão dos nossos problemas aqui, né? Eu costumo receber muitos amigos, né, inclusive familiares, perguntando: eu estou a fim de fazer um criatório, quero criar tal espécie. Eu disse, não faça isso. Vai criar cachorro. Tá? É melhor. Bem, aqui só para finalizar, esse aqui é um cartaz que a gente fez no laboratório, para instigar, vamos dizer assim, né, as pessoas ficarem mais atentas aos animais que aparecem no nosso estado e entrar em contato diretamente conosco. Né? Então, esses cartazes são importantes porque a gente pode encontrar espécies introduzidas, espécies da nossa fauna que ainda não foram registradas, enfim, essas características são muito importantes. Tá? Esse cartaz aqui, ele traz uma espécie que é muito comum no nosso litoral, que é o tubarão-lixa, mas na lista vermelha do IBAMA, do CNBio, né, ela aparece como um animal com algum tipo de problema, uma espécie, né, que está em perigo. A gente tem aqui outra espécie também, que é típica do nosso litoral, que é o espadarte. O espadarte, ele é um animal criticamente ameaçado, né? Apertar o botão vermelho de alarde global. Assim como algumas espécies de martelo também são protegidas por lei. Esse aqui é outro animal, né? O tubarão coati, que em graus de extensão é até mais crítico do que o espadarte, porque nós temos essa espécie só no norte da América do Sul, com distribuição de Trindade e Tobago até aqui o Golfo Maranhense. Né? E estudos apontam diminuição da população em 26% nos últimos 30 anos, por exemplo. Então é muita coisa. E ali tem o peixe-leão, né? Quem encontrou, liga para mim, vocês receberão uma recompensa, né? 1 milhão, né? Aí, cozido ou assado? Bem, pessoal, aqui eu só queria fazer um parêntese, né? Uma homenagem póstuma. Aqui é o professor Servigon, né? Aquele que descreveu o animal pela primeira vez, né, no Caribe, e achou que fosse uma espécie nova. É um cara de amplo conhecimento, né, que infelizmente nos deixou no ano passado. Né? Aqui o Oscar Lasso, meu parceiro. Estou querendo muito trazê-lo para cá, para o Brasil, né, mediante desses conflitos, né, socioeconômicos, né, da Venezuela. E essa aqui é a minha orientadora de doutorado, a Beth. Então, veja só, vocês vão continuar sendo amigos para sempre dos seus orientadores. Então, escutem eles sempre estão com a razão. E aquele ali parece comigo, né? Um dia eu já fui assim. Bem, pessoal, aqui são os contatos. Caso vocês tenham interesse, nós temos um site, né,
com os nossos livros, artigos, informações como monografia, dissertação e tal. Não temos teses ainda, a gente está agora com o terceiro aluno, né, do laboratório, que está no doutorado, está aqui no Bionorte, que é o Keiton. A gente tem o mais antigo, que é o Marcelo, e o intermediário, né, que está com 2 anos, é o Raione. Então, aqui no e-mail, qualquer coisa que vocês precisarem ou queiram tirar, né, dúvidas a respeito, né, dessa aula, palestra de hoje, sintam-se bem à vontade. Muito obrigado. Obrigado, Jorge. Muito feliz sempre com a tua ajuda e colaboração aqui conosco. Vamos deixar agora aqui 10 minutinhos para perguntas, pessoal, e daí a gente já continua. Enquanto o pessoal pensa aqui, eu já vou fazer logo uma pergunta de Roraima. Existe já algum estudo com lista de espécies invasoras nos rios amazônicos? Bem, bom dia. Essas listas de espécies realmente são problemas, né? Existem os livros oficiais do Ministério do Meio Ambiente e existe também as publicações do Instituto Horus, né, que é uma ONG que tem trabalhado muito com isso. E foi uma das responsáveis em criar, né, o primeiro Congresso Brasileiro de Bioinvasão, que inclusive teve a sede aqui em São Luís. Realmente, essas listas, quando existem, elas são basicamente publicadas, né? E alguns órgãos deveriam fazer isso, como de fato existe uma premissa de que cada estado faça a sua lista vermelha e, assim como a lista vermelha, procurar realizar a compilação das suas listas de organismos introduzidos. Alô? Alô? Bom dia. Eu achei super interessante a palestra, apesar de não ser da minha área, do meu foco, né, o meu habitual de pesquisa, de estudo, que é biodiversidade, mas me despertou um interesse e uma curiosidade em relação, principalmente a primeira parte, que foi em relação ao peixe-leão, né, que você falou que ele tem uma capacidade de ser bem generalista, e você deu até um exemplo em relação a botando ele em um compartimento e ele, com muita fome, né, ele disseminou praticamente aquela população de outras espécies para se alimentar. Em relação falando da biodiversidade, do impacto que isso pode trazer, esse surgimento desses predadores, principalmente aqui no Maranhão, ele pode também, sendo bem generalista no seu habitat, eu vou ter muito para o habitat de hábitos de alimentação, ele em uma condição se alimentar de algas que são fundamentais também e são ricas também em nutrientes, e ele também fazer uma destruição disso aí, podendo ter um impacto muito grande no ecossistema? Bem, os tipos de dieta são bem distintos, né? Então, o animal que se alimenta de alga, ele tem uma categoria, ele tem uma preferência em se alimentar por alga. O animal que se alimenta de matéria orgânica de origem animal, ele é considerado carnívoro. Mas a gente tem um animal que apresenta, vamos dizer assim, uma forma generalista de se alimentar, que são os animais onívoros. Então, veja só, quando a gente considera inicialmente o peixe-leão como um animal perigoso, em termos de alimentação muito voraz, a gente está levando em consideração os outros peixes, né, que podem sofrer declínio por conta dessa predação. E também outros animais que ocupam o mesmo local do nicho, animais topo de cadeia, animais carnívoros, que a densidade também é baixa, vão entrar em competição. Certo? Essa competição entre os animais nativos, os topos de cadeia, podem ser até prejudiciais, porque também podem declinar. Mas o que eu te falo é que, por exemplo, no caso do peixe-leão, a gente consideraria apenas os animais topo de cadeia e carnívoros. Outros animais que têm, vamos dizer assim, hábito alimentar onívoro, que tem amplo espectro trófico, né, que está alimentando de qualquer coisa praticamente, que tem grande plasticidade trófica, esse sim a gente tem que ficar preocupado.
Tá? A gente tem que ficar preocupado porque a voracidade ela pode interferir naquele animal que tem, durante o seu ciclo de vida, aquela especificidade de alimento quando é juvenil. Por exemplo, a gente já vai colapsar os juvenis para o recrutamento da população adulta. Esse é um outro cenário que pode aparecer. Então, assim, acaba sendo um cenário bem investigativo do que pode acontecer, hipoteticamente, né? Mas aí deixa claro que tudo isso é possível, né? Principalmente quando a gente não se conhece. A escassez até do próprio recurso, porque quando a gente fala, por exemplo, de contaminação, de poluição de ambiente, a gente diminui parte desses itens alimentares, a gente reduz a diversidade. Então, imagina aquele banquete que a gente tinha, por exemplo, vamos fazer um banquete para finalizar a disciplina do professor Glécio. O professor Glécio, no final do curso, né, ele oferece um lanche, um coffee break, né, mas com o passar do tempo, né, o coffee break está bem ralado, né, um suquinho e tal. Antigamente era... Então, imaginem isso, né, em tempos de vaca gorda, vacas magras, de abundância, né, de comida e de restrições. Seria mais ou menos isso. Tá? Desculpem eu explicar muito em termos assim, analógicos, comparativos, porque fica mais fácil todo mundo entender. Tu trabalha com o quê? Tu é irmão de Flávio, né? Dá para pensar. Isso. Fisioterapia, né? Em fisioterapia, por exemplo, é difícil encontrar uma patologia, de repente, que possa ser fruto de uma bioinvasão. Mas, como eu falei anteriormente, por exemplo, surtos de cólera, né, chikungunya está aí, ó, um exemplo. Você sabe que isso daí, por exemplo, as ações fisioterapêuticas, né, elas não vão ter muita ação nisso. Inclusive, por exemplo, os tratamentos que vocês estavam usando, né, com TENS, não estava surtindo efeito. Né? Porque é mais um processo inflamatório. Né? O TENS hoje em dia já está sendo deixado de lado, mas, por exemplo, as ações de manipulação, de experimentação e manipulação do próprio membro, geralmente são as articulações, né, do calcanhar, que ocasionam, né, dores, principalmente no amanhecer. Então, assim, essas ações da fisioterapia, elas buscaram uma exploração disso que não está surtindo muito efeito. Estudos estão colocando, né, que essas são informações que estão muito além desses tipos de tratamento que atualmente está sendo... Né? Beleza. Ainda bem que eu soube responder a tua pergunta, né? Bom dia a todos. Professor, parabéns pela sua apresentação, pela sua pesquisa. Imagino que deve ter dado bastante trabalho, né? Pouquinho, né? Tá, fiquei curioso, na primeira parte da sua apresentação sobre o peixe-leão, é que você mencionou um tratamento, né, para os casos de acidente com humanos, utilizando água quente, não é isso? Aí eu queria saber, qual é que é o princípio por trás disso, né? Como é que isso funciona? Fisicamente acontece. Bem, o que acontece é o seguinte, muitas das ações de veneno, elas têm ações locais. Certo? Então, o que acontece? Quando você usa uma água quente, ela vai vaso o quê? Vai retrair ou vai dilatar? Então vai aumentar o quê? Então vai aliviar um pouco o quê? A dor. Né? O que acontece? O veneno ele começa a ser distribuído. Muitos dos venenos desses animais, eles têm ação proteolítica. E elas vão necrosar. Então, quando você cria um mecanismo desse, né, de facilitar a circulação, você alivia a dor. Okay? Então, isso de antemão é o mais indicado. Água quente, o máximo que você conseguir. Bagre, raia, niquim, peixe-leão, o que for. Menos os quinidários. E vocês vão usar vinagre. Vocês podem usar. Lógico que ninguém vai encontrar isso num bar. Mas seria o ideal você encontrar água do mar gelada para passar. Porque, no caso, né,
você já tem uma irritação na pele. Se você for colocar uma compressa quente, vai aumentar a reação. Se você colocar água gelada, água doce com animal marinho, vai o quê? Aumentar o quê? Os estouros dos quinidócitos. Alguns que não foram disparados vão passar a disparar pelo efeito de osmótico. O que pode ser utilizado, além do vinagre, são as bolsas de gel. Sabe aquelas bolsas de gel que a gente coloca, né, no freezer, a gente utiliza no futebol, utiliza nas bolsas de piquenique, coisa assim parecida, para conservar o alimento. Então, esses são os tipos de pronto atendimento que a gente faz. A questão, por exemplo, eu não sou médico, eu não posso, né, medicar ninguém, mas eu posso fazer isso. Todo mundo pode fazer isso, né? E isso a gente fez ao longo do nosso projeto, uma capacitação com o Corpo de Bombeiros, com os donos de bares, todas as pessoas que estavam ligadas àquele mote ali do turismo nas praias. Tá? Se vocês quiserem ler mais a respeito disso, vocês podem baixar os artigos do professor Vidal Haddad Júnior, que ele é a referência disso no Brasil. Tá? O que mais? Alguém mais aí? Só um minuto que o Pará vai fazer uma pergunta. Pará. Aqui é a pergunta do Pará. O uso de timbó na poça de água como anestésico não poderia ser prejudicial aos demais indivíduos que estão na mesma poça de água? Bem, geralmente, qualquer substância que você coloca na água, mesmo para fins de coletar apenas peixes, você vai acabar ocasionando algum efeito em outros organismos. É muito comum a gente utilizar mentol, como eu falei no início, por ser mais barato e ter uma ação eficiente, tanto quanto o mentol. O mentol ocasionar também problemas com alguns crustáceos. Os crustáceos, por terem motilidade, eles conseguem escapar, mas muitos morrem também, devido à grande exposição. Alguns peixes que são colocados no mentol, quando são retirados da poça, né, ou da solução de formol, no qual foram imersos, eles conseguem voltar às suas atividades, normalmente. Mas, geralmente, um peixe como esse daí, quando a gente leva para o laboratório para fazer análises, né, fazer as medições que são importantes para o contexto da ecologia. Voltando à pergunta, provavelmente o timbó também ocasiona alguns efeitos nesses organismos. O princípio inicial do timbó não é anestésico, é porque ele reage com o oxigênio da água. Então os animais ficam sem o suprimento de ar, ficam em apoxia, ou apóxia, né? Apóxia. Ou anóxia, dependendo da quantidade de água e da quantidade de timbó. Pois bem, gente, encerrado para perguntas. Agradeço a todos. Jorge, muito obrigado por mais uma vez poder colaborar com a gente. Sabe que a gente fica muito agradecido, que é difícil a gente encontrar professores parceiros que colaborem com a gente sempre que a gente precisa. Os estados que estão aí conectados também, o professor Jorge já disponibilizou o e-mail dele, mas eu vou enviar o link depois dessa aula que foi gravada para todos também, e no final vocês podem ver o e-mail do professor e entrar em contato caso tenha alguma dúvida, tá bom?
Bem, pessoal, agradeço muito a oportunidade. É muito importante a gente estender um pouco do conhecimento das nossas pesquisas, porque, afinal de contas, a gente pesquisa com dinheiro público e esse é o nosso dever, a nossa obrigação, né, de trazer isso à tona. E eu convido mesmo que vocês façam também, né, tenham esse mesmo compromisso, se juntem, mesmo que seja em redes sociais, tentem divulgar o material de vocês, que vocês produzem, né, para que a gente tenha realmente uma divulgação grande do conhecimento que a gente tem aqui no nosso estado. Ok? Muito obrigado. Obrigado, Jorge. Vou aproveitar que eu estou aqui já falando, deixa eu só conversar uma coisa com os estados. Agora, no segundo, depois do intervalo, nós vamos ter o trabalho com relação ao texto da palestra do professor Isaac. Então, as coordenações estaduais vão se reunir com cada grupo, então a gente vai encerrar aqui o processo, o sistema de videoconferência. Queria chamar uma atenção, precisamos manter os horários para as palestras iniciarem no horário, porque fica prejudicado o horário do palestrante, fica prejudicado o processo de colaboração, intercâmbio de resposta de perguntas, então vamos manter isso para não ter problema, tá bem? Obrigado por enquanto, gente. Até amanhã. Entendeu? Eu tenho que ir priorizando aqui para dar oportunidade.